Quantos podem celebrar a fidelidade de Deus aqui? Amém? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre como nós podemos transmitir a fé para outra geração. Como que a gente pode, sim, ensinar os nossos filhos e fazê-los experimentar de forma viva e real a graça de Deus. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. A Bíblia está falando aqui de uma fé que alcança a próxima geração. A Bíblia vai falar da fé que passou de Loide para Eunice e chegou em Timóteo. E agora, o apóstolo Paulo também está vivendo um tempo de transição, está passando o cajado para Timóteo, para o seu filho na fé, e ele está falando como esse jovem pode manter viva a chama. E ele começa dizendo exatamente isso, né? Mantenha viva a chama. Para mim, a imagem de uma fogueira, e a gente vai colocando a lenha na fogueira, e eu creio que nós, quanto pais, podemos sim colocar combustível, fazer os nossos filhos terem sim entusiasmo, paixão, levá-los para esse caminho na sua relação com Deus. Quantos querem transmitir a fé para os seus filhos de forma apaixonada, entusiasmada, que eles tenham experiências com Deus? Você deseja isso? Amém? Os filhos são os bens mais preciosos que Deus nos deu. Eu lembro quando o Beni chegou, a Silvia ganhou neném e puseram ele no meu colo. Eu fiquei tão entusiasmado, tirei foto. Eu não sou de tirar foto, mas comecei a tirar tanta foto. Eu falei para ela assim: eu quero mais 5 desses. Depois eu mudei de ideia. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, e o que eu mais quero é que eles possam conhecer a Deus de verdade. E talvez esse seja o seu desejo também, enquanto pai. E eu quero deixar alguns conselhos práticos que esse livro, esse texto da Bíblia me ensina, que podem nos ajudar a manter viva a chama da fé no coração dos nossos filhos. Primeiro, a intercessão. Ele vai dizer: ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo intercede pelo filho na fé, Timóteo. Eu creio que se queremos que a fé se mantenha viva, essa chama no coração dos nossos filhos, precisamos orar por eles e orar com eles. Existem coisas que só Deus pode fazer. Existem lugares que os nossos braços não alcançam, mas a graça de Deus, enquanto nos colocamos no lugar de sentinela, de vigia, em favor dos nossos filhos, ela os alcança. Quantos testemunhos eu já ouvi de pais? Eu lembro de um pai, quando seu filho estava longe dos caminhos do Senhor, ele começou a acordar todo dia, 5 horas da manhã, e ele orava pelo seu filho. Todo dia. E eu lembro do dia, esse menino teve um acidente, depois outro, e aí ele acordou, teve uma experiência com Deus, veio me procurar, eu comecei a discipulá-lo. Eu lembro da alegria daquele pai, dizendo para mim: Deus ouviu a minha oração. Hoje esse menino serve o Senhor aqui nessa casa, foi batizado, casou, eu fiz o casamento dele, apresentei o filhinho, o neto. E sabe que gostoso ver, Deus responde orações.
Pais, cadê os pais aqui? Orem pelos seus filhos, clamem a Deus por eles, mas não só orem por eles, orem com eles. Uma coisa que eu tenho experimentado na minha casa é o privilégio de orar com o Beni e com a Nina. Primeiro que a oração deles é sempre uma graça. A criança é muito sincera na presença de Deus. Segundo, porque como é gostoso ver eles tentando imitar a gente. Eles tentam imitar as palavras, imitar o jeito da gente. Esses dias o Beni acordou cedo, a Nina acorda mais cedo lá em casa, então várias vezes na live de oração, às 6 horas ela chegava. Mas um dia o Beni chegou. Eu levei até um susto quando olhei para trás, ele estava atrás de mim. Eu falei, filho, o pai vai fazer devocional. Quer orar comigo? Ele falou, vamos, pai. Eu falei, só que assim, de manhã o pai tem sono, então o pai ora andando, senão ele dorme. Ele falou, então vamos. E eu pus a música, um louvor, e o meu filho de mão dada comigo, nós saímos andando. Nós fomos na cozinha, na sala de televisão, e a gente ia andando e orando, e eu clamando, Deus visita o meu filho. E que bonitinho ver ele do meu lado, andando junto e orando, e clamando. E sabe, nós fomos visitados juntos ali. Como eu quero que o Beni lembre um dia que ele andava de mão dada comigo, orando. Em nome de Jesus, peguem seus filhos pelas mãos e levem eles pelo caminho da intercessão. Se eles aprenderem a orar, eles vão ter experiências do poder de Deus. Eles vão ver coisas novas com o Senhor. Quantos querem se comprometer a orar pelos seus filhos e com seus filhos? Amém? Segundo conselho, o apóstolo Paulo vai dizer, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Sabe, a comunhão intencional, afetuosa, ela gera vínculos abençoadores. Precisamos ser intencionais no tempo com os nossos filhos. E é tão interessante na Bíblia, você vê que a fé passa para outra geração, quando os líderes estão juntos, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e nas experiências juntos, Deus os visita. Nós precisamos ser intencionais, no tempo para jogar bola, para brincar, para comunhão, mas também nos tempos com Deus. Eu lembro que foi numa viagem de férias, que o meu pai falou, olha, nessas férias, eu tinha 9 anos, você vai ser responsável pelas devocionais nas férias. Eu lembro, eu pegava o texto, era um dia eu, um dia minha irmã, e eu lembro, tendo que fazer o estudo, e ele falava, você tem o dom da palavra, e aí a gente passeava, e depois também tinha tempos intencionais com Deus, e como isso forjou a minha fé. Seja intencional, tenha tempo com o seu filho, saia só com a sua filha, só com o seu filho, ministre na vida deles, e a fé vai ser acesa. Nas vigílias, quando vamos para os cultos juntos, como tomamos eles pelas mãos e intencionalmente vivemos coisas com Deus. Terceiro conselho, uma fé sincera. Ele vai falar, lembro da fé sincera, que veio da sua avó para sua mãe, chegou em você. E essa palavra sincera, ela tem uma origem na Roma Antiga, quando os artífices faziam as suas obras de arte, se elas vinham com rachaduras, eles colocavam cera para cobrir os defeitos. E logo os vendedores nas feiras começaram a anunciar as obras para vender e colocavam sincera, sem maquiagem. Sabe, dentro de casa não tem como a gente esconder os nossos erros. Os teus filhos, a tua mulher, eles são os que mais sabem os teus defeitos. Não tem como se esconder dentro de casa. Realidades vão vir à tona. E a maneira como nós lidamos com essas questões do dia a dia, e como mostramos a fé prática na nossa vida, é o que vai fazer a chama do Evangelho se manter acesa no coração. Esses dias, a Nina estava falando para a minha secretária, depois ela veio me contar.
o papai falou palavrão hoje no jogo. Eu vi. Aí a história chegou em mim. Eu fui falar: filha, mas que palavrão que o papai falou no jogo? Eu vi você falando, caramba. Eu falei: tá, filha. E aí depois ela saiu, falei: não falei, a gente discutiu. Aí minha esposa falou para mim assim: presta atenção, o importante não é só o que você disse, mas o que ela entendeu. Você estava nervoso, jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, 2 expulsos, jogo nos pênaltis. Estava bravo, falando com o juiz, ela achou que você estava... Pede perdão para sua filha. Aí depois ela veio, expliquei, pedi perdão. Aí descobri outra história. Esse dia eu estava de bermuda em casa, sem camisa, fui brincar com ela. Ela não fala na escola que eu estava dançando pelado em casa. A gente pode tentar se esconder de todo mundo, mas não tem como se esconder dos nossos. Mas quando a gente conversa, pede perdão quando se exalta, quando fica nervoso, quando às vezes responde, fala de um jeito que não deve com a esposa, no dia a dia, os nossos filhos vão vendo que nós somos falhos, mas que nós sim temos o desejo de fazer certo, nos arrependemos. O meu desejo é que os meus filhos possam ver, sim, uma fé verdadeira, viva, de um pai que prega, que erra, mas que busca o Senhor com toda a intenção e vontade de seu coração. Sabe, eu vivi numa casa, meus pais cometeram falhas, erros como qualquer outros, mas eu não tenho dúvida de quão genuína é a fé dos meus pais. Eu fico tão feliz de ver filhos de pastores nessa igreja, não são revoltados, estão muitos no ministério aqui, porque um legado de fé tem sido transmitido dentro das nossas casas. Eu vi Deus falando, eu vi Deus agindo, eu vi Deus operando, eu vi Deus fazendo milagres, eu vi Deus se revelando até mesmo quando meu pai me pedia desculpas, ou quando a gente acertava algo lá em casa, o operar e a graça de Deus numa fé verdadeira. Quantos querem ter uma fé sincera? Que Deus te dê essa graça. Aí o texto continua, aí ele vai falar que essa fé se acenda no seu coração pela imposição das minhas mãos. E aí ele vai dizer, vai continuar, né? Porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ele autoriza o seu filho. Ele autoriza Timóteo. Ele estende as mãos sobre eles. E sabe, eu creio que a fé se transforma numa fé viva quando a gente impõe as mãos sobre os nossos. Quando a gente os comissiona, declara que confia neles, que eles podem seguir adiante, que eles podem ter experiência. Quando a gente empurra eles, põe na fogueira literalmente. Quantas vezes o meu pai me empurrou nessas direções? Eram encontros, momentos para falar, reuniões, viagens missionárias. Ele literalmente me empurrava e dizia: eu confio em você, vai lá, se vira. Mas não sei fazer não, vai lá, você dá conta. Ele não dava tarefas, ele dava responsabilidades. E eu fui sendo forjado, acertando e errando, mas porque alguém estendeu as mãos sobre mim. Estenda as mãos sobre o seu filho, diga que você confia nele, dê responsabilidades, coloque ele para servir, para trabalhar, e você vai ver o sopro do Espírito pondo fogo no coração dele. As maiores experiências que eu tive com Deus foi servindo. Quem quer ter experiência com Deus aqui? Serve, meu irmão. Cuida de alguém, discipula alguém, fala de Jesus para alguém. Vai num hospital, vai num presídio, abre uma célula. Quando a gente está trabalhando, a unção é derramada, porque a obra é de Deus, e Ele capacita os seus para fazer e cumprir os seus propósitos. Quantos creem nisso? Você quer que teus filhos tenham experiências com Deus? Empurre eles para o trabalho, os empodere, os autorize, e eles vão voltar contando o que Deus fez. Eu nunca esqueço de uma viagem missionária com os adolescentes.
A gente voltando da praça, os meninos tinham ido falar de Jesus, e um menino chega para mim falando: pastor, eu fui orar, o menino ficou endemoniado, não sabia o que fazer. Nós oramos, ele foi liberto, Jesus me usou, há poder no nome de Jesus. Um adolescente contando para mim: glória a Deus. Em nome de Jesus, os nossos filhos vão voltar para casa contando: Deus fez maravilhas entre nós.